Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre duas doenças, né, infecto-contagiosas, de notificação compulsória, que tem aí o seu atendimento ofertado, né, gratuitamente pelo SUS, assim também como o tratamento, né, os medicamentos são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, lá na atenção primária, né, atenção básica, nas nossas unidades básicas de saúde, né, por meio das nossas equipes da Estratégia de Saúde da Família, né, que é a tuberculose e a hanseníase. Nós vamos começar falando sobre a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo micro-organismo Bacilo de Koch, também pode ser chamado de Mycobacterium tuberculosis, né? É uma doença infecto-contagiosa de notificação compulsória. Todos os casos de hanseníase e TB, né, tuberculose, eles precisam ser notificados. Nós temos uma ficha, que essa ficha é para identificação, para investigação, né? E essa ficha ela é mandada para um sistema de informação que nós chamamos de Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né? Que é o SINAM, tá? Eu vou deixar ela anexada no mural para que vocês conheçam a ficha, tá? De notificação compulsória. No Brasil, a doença ela constitui um sério problema de saúde pública com raízes sociais profundas, né? Ela surgiu no Brasil com a chegada dos europeus, né? E na época nós tivemos muitos moradores de rua e não tínhamos saneamento básico de qualidade. A doença se disseminou com facilidade. É uma doença que atinge principalmente os pulmões na sua forma pulmonar, só que ela pode também, né, ocorrer em outras partes do nosso corpo, que é o que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, né? E um dos principais locais, nós temos os gânglios, os rins, os ossos, intestinos e meninges, tá certo? Além dos fatores relacionados, né, ao sistema imunológico, nós temos também os fatores socioeconômicos, né, aquelas pessoas que moram em condições precárias, que possuem condições precárias de vida, elas têm mais suscetibilidade de desenvolver a doença, né? E agora eu vou mostrar para vocês alguns grupos populacionais que são mais vulneráveis, né, à tuberculose. Nós temos os indígenas, né? As pessoas que são privadas de liberdade, ficam ali aglomeradas, né? E a disseminação do bacilo, né? A transmissão é pela tosse, pelo espirro, tá? Pessoas que vivem com HIV e que vivem com a síndrome já desenvolvida, nós falamos no slide anterior, né, sobre as condições imunológicas, né? As pessoas são imunodeprimidas, então o bacilo se aproveita dessa condição, né, para causar ali a doença. E pessoas em situações de rua, né, pelas condições precárias mesmo, né, de moradia, né, que é em qualquer lugar na rua, de higiene, tá bom? O contágio, como que é a forma de transmissão, né? É a inalação mesmo de aerossóis, né? Do micobactério que tá ali no pulmão, que tá ali na laringe, né? E aí, durante a fala, durante o espirro, durante a tosse, tá? Então, o contágio acontece aí exclusivamente pelas vias aéreas, tá? Entre os principais sinais e sintomas, né, é a tosse na forma seca ou na forma produtiva. Uma tosse ali por mais de 3 semanas, né, com 3 semanas ou mais, ela precisa ser identificada para saber se é tuberculose. Na unidade básica de saúde, na estratégia, né, saúde da família, nós fazemos a investigação dos sintomáticos respiratórios, né, para identificar ali quem tem tuberculose, né, quem tem outra patologia ali do sistema respiratório, tá bom?
E há outros sinais e sintomas, né, que podem estar presentes, entre eles a febre vespertina, né, ali todo dia à tarde, sudorese noturna, o emagrecimento, é uma pessoa que está cansada, fadigada, tá certo? São sintomas clássicos aí da tuberculose. Para o diagnóstico da tuberculose, né, nós temos a forma aí, o diagnóstico, né, bacteriológico, que é através da pesquisa ali do escarro, né, a pessoa escarra dentro de um pote e aí ela faz isso umas 3 vezes ao dia, né, e manda para examinar no laboratório. E também por imagem, que é um exame complementar, né? Realizado uma radiografia de tórax para ver aí a situação, né, do pulmão. Isso no caso da tuberculose pulmonar. Nós temos também o teste PPD, né, que é o teste tuberculínico, que é um derivado proteico purificado obtido da bactérias de tuberculose que estão mortas. Ela é injetada, né, como é um teste alérgico, nós aprendemos lá em fundamentos que os testes alérgicos geralmente são realizados na face anterior, né, do braço. E aí, a leitura, né, ocorre ali entre 72 a 96 horas, né? Se por acaso der de 0 a 4 milímetros, ele não é reator. 5 a 9 milímetros, reator forte, né? 10 milímetros a mais, desculpem, né? Até 9 milímetros, reator fraco. 10 milímetros a mais, um reator forte. O tratamento da tuberculose, ele é gratuito, né? Eu já falei para vocês. Ele dura aí no mínimo 6 meses e é disponibilizado pelo SUS. É o que nós chamamos de TDO, que é o tratamento diretamente observado, né? Ele é indicado como uma principal ação de apoio e monitoramento para o tratamento das pessoas com tuberculose e requer aí uma atuação comprometida e humanizada dos profissionais da saúde, né? Todos os dias, no horário que esse paciente for fazer uso da medicação, é recomendado que tenha um profissional da saúde ali para observar, né, a administração desse medicamento. São utilizados 4 fármacos para o tratamento, né, dos casos de tuberculose. E aí nós temos, nesses 4 fármacos, a rifampicina, a isoniazida, pirazinamida e o entabutol. São os 4 fármacos, né, do tratamento para o tratamento da tuberculose. Esses medicamentos são ofertados no Sistema Único de Saúde. A prevenção, né? Uma das principais formas de prevenção é a imunização ao nascer com a BCG, né? Bacilo de Calmette-Guerin, ao nascer ou até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? A vacina também, ela é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Outra maneira de prevenir a doença é a avaliação dos contatos de pessoas com tuberculose, né? Todas as pessoas que possuem contato ali com um portador de tuberculose, a gente precisa fazer também a avaliação para assintomáticos respiratórios, né? E se algum deles tiver alguma da sintomatologia, a gente recomenda que faça o teste, né, do escarro. Além disso, outra medida para a promoção ali, né, da saúde e prevenção da doença é manter os ambientes bem ventilados, com entrada de luz solar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a hanseníase. A hanseníase, como eu falei para vocês, ela é
ela já é citada na Bíblia. Só que na Bíblia ela é citada como lepra, né? Que é como algumas pessoas chamam até hoje. Por isso tem-se ainda um grande receio, preconceito, né? De conviver com pessoas que têm hanseníase, tá? A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é uma doença crônica e transmissível. Assim como a tuberculose, ela também é uma doença de notificação compulsória e investigação que é obrigatória em todo o território nacional. Possui como agente etiológico o Mycobacterium leprae, atingindo principalmente a pele e os nossos nervos periféricos, né? Podendo causar aí, lesões neurais, né? Com alto poder de incapacidade, tá certo? O Brasil, epidemiologicamente falando, né, o Brasil ele ocupa a segunda posição no mundo entre os países que mais registram casos novos de hanseníase. E aí nós temos, né, as formas da hanseníase, que nós temos a hanseníase paucibacilar, né, a PB, e a multibacilar, MB. Né? A paucibacilar, nós temos poucos bacilos. Multibacilar, nós temos muitos bacilos, né? Aí a paucibacilar, nós temos a forma indeterminada, que é onde, durante a avaliação, nós podemos encontrar até 5 manchas, né, de contornos mal definidos, sem comprometimento neural, tá? E temos a forma paucibacilar tuberculoide, que nós temos manchas ou placas, também já até 5 lesões, só que essas manchas, elas já são mais bem definidas e nós já temos o comprometimento de um nervo, né? Nesse caso, pode ocorrer neurite, que é a inflamação do nervo, tá? A multibacilar, MB, nós temos a forma dimorfa e a forma vichoviana. Na forma dimorfa, nós temos manchas e placas acima de 5 lesões, né? E elas possuem bordas, assim, bem ou pouco, né, definidas. E nós temos comprometimento aí de 2 ou mais nervos. Na forma vichoviana, né, multibacilar vichoviana, ela é a forma mais disseminada da doença, né? A gente fica até difícil separar uma pele sadia daquela pele que está que está comprometida, que está danificada, né? Ela pode comprometer também o nariz, rins, órgãos reprodutores masculinos, né? E nós temos aí presença de neurite e nódulos na pele que são dolorosos. Aqui a gente tem a indeterminada, né, até 5 manchas, mal definida, né, o seu contorno. Aí a gente tem já a tuberculose, que ela é bem definida, tá? A forma dimorfa, mais de 5 lesões, né, são bem definidas ou pouco definidas. E a forma vichoviana, que nós temos a presença aí dos nódulos. Lembrando que forma indeterminada e forma tuberculoide, né, são paucibacilares. E forma dimorfa e forma vichoviana são multibacilares. E como se pega, né? Como que é a transmissão, tá, da hanseníase? Também é por vias respiratórias, tá? E pelo convívio prolongado, tá certo? Com pacientes que têm hanseníase. Lembra que eu falei para vocês da regrinha lá da vacinação da BCG para crianças que têm pai ou mãe com hanseníase? É justamente por causa do convívio prolongado, né, com essas pessoas, e a gente faz de acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunização, né, a gente
vai vacinando cada criança de acordo com cada caso específico lá apresentado no PNI. E como não se pega, né? Como eu falei para vocês, existe o preconceito, né? Ainda. Você não pega no aperto de mão, na gestação não pega, tá? Compartilhar vaso sanitário, compartilhar utensílios de cozinha, né? Toalha, abraço, isso não pega, tá bom? E aí a gente tem, né, os sinais e sintomas da hanseníase. As manchas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou mesmo ter um tom de marrom, né, em qualquer parte do corpo. E pode ocorrer, né, perda ou alteração da sensibilidade. Né? Essa alteração da sensibilidade pode ser sensibilidade térmica, né? A pessoa no local da lesão, ela não sente calor, não sente frio, pode ser dolorosa, ela não responde a estímulos de dor, né, no local da lesão. E tátil, você toca, ela não sente. Tudo isso só onde tem a lesão, tá? Áreas existem áreas, né, com diminuição de pelo e suor, né, pouco suor, redução de pelos e redução de suor. Nós temos aí inchaço nas mãos e nos pés, porque elas atacam o bacilo, né? Tem tropismo aí pelos nervos, né? Diminuição da sensibilidade ou da força muscular, né? E isso acontece muito na face, nas mãos e nos pés, essa redução da força muscular, né? Na face, nas mãos e nos pés. Pode ocorrer úlceras na perna e nos pés, né, caroços, nódulos no corpo. Em alguns casos, eles podem ser avermelhados e dolorosos. Temos também comprometimento, tá, dos nervos periféricos. Temos comprometimento de nervos e aí a gente pode ter o espessamento, o engrossamento desse nervo. É palpável. Tem a Secretaria do Estado da Saúde aqui, São Luís, né, do Maranhão, eles ofertam cursos para as equipes que trabalham na estratégia de saúde da família, para que a gente aprenda a avaliar e a fazer o diagnóstico clínico ali, né, do paciente que tem hanseníase. Gente, palpar um nervo de alguém que não tem hanseníase e alguém que tem hanseníase já com comprometimento de nervo, o nervo ele é palpável, tá? Você consegue sentir ele facilmente, tá? Porque ele fica o quê? Espessado, ele fica grosso, né? O diagnóstico, nós temos o que nós chamamos de exame dermatoneurológico, né? E a gente, no exame dermatoneurológico, a gente avalia as lesões, a coloração da pele, aí a gente usa o teste de sensibilidade também. No teste de sensibilidade, a gente usa para identificar, né, sensibilidade térmica, como vocês estão vendo aqui, né? Os tubos de ensaio, provavelmente tem um tubo de ensaio com água gelada e outro com água morna. E a gente toca na lesão e ele não sabe dizer se tá gelado ou se tá quente, né? A sensação dolorosa, né? Você faz aqui uma pressão com um objeto pontiagudo na lesão, ele também não consegue sentir. A tátil a gente faz geralmente com uma bolinha de algodão e ele também não sente, tá? Tudo isso faz parte do exame dermatoneurológico, tá? Esse teste é conhecido como teste de sensibilidade, tá? Ele vai avaliar as alterações de sensibilidade na lesão, tá? Da lesão. E a gente tem a baciloscopia, né? Que é o exame laboratorial
que a gente pega um pouquinho da linfa aqui da região da orelha, tá? Coloca na placa e leva para avaliar. O tratamento da hanseníase, ele também é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, né? O que a gente chama de poliquimioterapia, o PQT. É um tratamento com um coquetel ali de antimicrobianos, tá? O tratamento da doença ele é realizado com a poliquimioterapia, o PQT. É uma associação de antimicrobianos recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esses antimicrobianos, eles vão diminuir ali a resistência do bacilo, né? E a primeira dose do mês é lá na unidade básica de saúde, na frente do profissional de saúde. A primeira dose do mês, ela é supervisionada, tá? Tomou a primeira dose, o paciente leva a cartelinha para casa e ele faz as outras doses auto-administradas, né? Sem supervisão, tá certo? Com 15 dias de tratamento, a gente diz que o paciente ele para de bacilar ali, né? Ele para de transmitir a doença. E aí a gente tem o tratamento da hanseníase. Nós temos um tratamento para a forma indeterminada e tuberculose, que é a pauci bacilar, e outro tratamento para a forma de mofa vichoviana, tá certo? Deixa eu ver aqui, tá aqui. Os medicamentos são dapsona e rifampicina, tá? Lembrando que esse aqui é esse verdinho aqui, ó, para a forma pauci bacilar, tá certo? O tratamento da forma pauci bacilar são 6 cartelas e elas podem ser tomadas em até 9 meses. Lembrando ali que se ele faz o tratamento certinho, uma cartela por mês, no 6º mês ele tem que repetir todos os exames, né? Essa primeira dose aqui, ó, que tem rifampicina e tem dapsona, ela é supervisionada. As outras doses ele leva para casa, né? No caso da pauci bacilar, é só dapsona e ela é auto-administrada, sem supervisão do profissional da saúde. Tá? Deixa eu só falar para vocês aqui, ó. Essa aqui é da forma multibacilar, tá? Aqui, ó, eu tenho eu tenho, só um minuto. Eu tenho a dapsona, né? Eu tenho a rifampicina e tenho a clofazimina, tá? Em casa, essa aqui é a dose supervisionada, tá? Em casa, ele vai tomar só dapsona e rifampicina. Essa daqui é a multibacilar, para multibacilar, tá? Na pauci bacilar, ele toma só rifampicina e dapsona. Na fase multibacilar, ele vai tomar dapsona, rifampicina e clofazimina, na dose supervisionada. Em casa, ele vai tomar só dapsona e rifampicina, na multibacilar. Na pauci bacilar, em casa, ele vai tomar só dapsona, tá? A da multibacilar são 12 cartelas, podendo ser tomadas aí até em 18 meses, mas o recomendado é que faça, né, certinho, uma cartela por mês, e no 12º mês também repete todos os exames, tá? Importante falar que durante a gravidez e o aleitamento materno não é contraindicado o tratamento, tá bom? Gestantes e lactantes, né? Elas podem sim fazer o tratamento para a hanseníase, sem risco, né, ali para o feto, né? Ou para o bebê. A rifampicina só tem que ter um cuidado as mulheres que fazem uso com anticoncepcionais orais, né? Porque a rifampicina ela interage com esse anticoncepcional e ela reduz aí o mecanismo de ação do anticoncepcional, tá?
E aí nós temos algumas complicações, né? Que aqui nós temos as mãos, né? Os dedos em garras, a pitose palpebral, né? Que é a queda aqui da pálpebra, tá? Temos aqui, ó, as lesões, tá bom? Por hoje é só. Amanhã nós vamos falar sobre o Covid, né? É uma aula extra que eu vou dar para vocês, mas que vocês vão gostar muito, tá? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, vocês podem deixar no